Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana teremos mais uma rodada do Brasileirão Série A. Teremos a 32ª rodada do Brasileirão Série A. Essa rodada que está no meio, da final da Copa do Brasil. Já tivemos a primeira partida da final em São Paulo entre Corinthians e Flamengo, que terminou 0-0. E deixa aqui de cara, antes de eu falar sobre a rodada 32, me explicar não, porque eu não precisava, mas vou dar uma pequena explicação. Teve alguns amigos que entraram aqui no canal falando o seguinte: Magalhães, não tem essa, a bola bateu na mão dentro da área, é pênalti, tu tá querendo defender o Flamengo. Amigo torcedor desinformado, antes de escrever, vai ler. Lê como é que funciona a regra. Não foi eu que fiz a regra, mas pelo menos eu vou ler. Caso você não saiba, eu vou ler a regra para você. Mas antes de escrever ou falar alguma coisa, ou criticar, se achar que está certo, vai ler a regra. Se o árbitro não cumpre a regra, aí é outra história. Agora, existe uma regra. Não é qualquer mão na bola, bola na mão, que é considerado falta. Tem uma regra. Tá? Tem uma regra. Específico sobre o jogo Corinthians e Flamengo, deixa eu dar aqui uma lida rapidinho. Bom, de acordo com o livro de regras de 2022-2023 da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, ANAF, uma infração deve acontecer quando o atleta toca na bola com a sua mão ou braço de forma deliberada ou quando sua mão, braço, são usados para ampliar seu espaço corporal de forma antinatural. Vamos lá. Deu para entender? Então, olha só. Não é qualquer bola na mão. Para ser considerado falta, é quando a bola toca na mão de forma deliberada, com a intenção. Sabe o que é deliberado? Com a intenção, beleza? Ou quando a mão ou o braço são usados para ampliar o espaço do seu corpo, de uma maneira que não seja natural, seja antinatural. Ou seja, ele amplia o corpo de maneira intencional para não deixar a bola passar. Então, para se ter a mão, para se ter a falta, o movimento do braço tem que ser antinatural. Porque se for um movimento natural, de você estar virando o corpo e bater, pela regra, não é bola na mão ou mão na bola. Então vamos lá. No lance Corinthians e Flamengo, no lance do Léo Pereira, aonde o jogador do Corinthians está na frente do jogador do Flamengo. Quando a bola vem, a impressão que se tem é que ele quer fazer um pivô, ele quer proteger a bola. E o Léo Pereira, que está atrás dele, faz um movimento também giratório para o lado. Nesse movimento giratório, a bola resvala na perna dele e vai na mão. Mas para o VAR, é uma questão de interpretação. Para o VAR, o movimento do Léo Pereira foi natural. Ele gira o corpo, a bola bate na perna e vai na mão dele. Ele não fez nada para ampliar o corpo. Ele estava girando para proteger e inclusive, estava colocando a mão para trás. Então, o VAR, no caso, interpretou que o movimento foi natural. De repente, se tem uma outra arbitragem lá, se tem outros árbitros, eles poderiam entender que o movimento foi antinatural e daria um pênalti. Mas para o VAR, o movimento foi natural. Não foi eu que criei a regra. A regra está aí. Então, pelo amor de Deus, leia antes de escrever,
leia a regra. Se você não concorda que o movimento foi natural, não foi antinatural, foi natural, beleza. Você tem todo esse direito, como o VAR tem. Por isso que eu falei, é uma questão de interpretação. Eles interpretaram que o movimento do Léo Pereira foi natural. O simples fato da bola bater na mão não necessariamente é pênalti ou é falta. Tem que ter alguns outros requisitos. Ampliar, movimento antinatural. Então, diante dessa regra, eles entenderam, quem estava no VAR, que não cumpriu todas as regras para ser considerado pênalti. Não foi eu que criei a porra da regra. Então leia, antes de escrever aqui. E falar, tu está sendo clubista. Não estou sendo clubista nada. Tem uma regra, não foi eu que quis, que fiz. Simples assim. Se eu tivesse feito a regra, talvez não fosse dessa maneira. Mas não foi eu que criei a regra. Eu só estou falando em cima da regra. Beleza? Então leia a regra. Bom, vamos lá. Aí aqui você pode pesquisar que tem um monte de situações aqui que você pode entender como é essa situação de bola na mão. É só pesquisar no Google que você vai encontrar todas as explicações. Tá? Você pode não concordar, você tem todo o direito. Porra, mas leia a regra antes de me falar alguma coisa. Tá? Vamos lá. Nessa 32ª rodada, jogos sempre muito importantes, final de temporada, não tem briga pelo título, mas tem briga por Libertadores, briga por Sul-Americana e briga para permanecer na Série A do Brasileirão. Então é sobre isso que a gente vai falar, dar os meus palpites, as minhas análises. Então já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, 022 9922 54 está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão, que está aqui embaixo do lado do compartilhar. Beleza? Vamos lá. Apesar de eu ter dado a explicação da regra do pênalti, sei que vai ter um monte de gente falando que eu estou defendendo. Estou defendendo nada. Só leio uma regra. O VAR acertou, o VAR errou. O problema é do VAR, não é meu. Não foi eu que criei a regra. Tá? É um caso de interpretação. Foi o que eu falei no vídeo. Se tivessem dado pênalti, era um critério de interpretação. Não deram pênalti. É um critério de interpretação de quem está lá. A culpa não é minha, porra. Simples assim. Bom, vamos lá. Teremos no sábado, 7 horas da noite, Goiás e Corinthians. Bom, Corinthians está envolvido nessa final da Copa do Brasil. Provavelmente, vai poupar geral. Vai poupar geral, porque tem mais só um jogo. Corinthians definir seu campeonato da Copa do Brasil e sua classificação para a Libertadores. Então, não vai perder algum jogador, um Renato Augusto, o Roger Guedes, o Yuri Alberto, não vai perder um cara principal, a zaga, o Cássio, não vai perder um jogador desse, o Fagner. Não desmerecendo o Goiás, mas está faltando só um jogo. Então, eu acredito que o Corinthians vai com um time completamente reserva. O Goiás está ali na 14ª colocação com 38 pontos. Está a 8 pontos de diferença para a zona de rebaixamento. Nesse momento, para mim, ainda não corre risco de rebaixamento do Goiás. E tem uma grande chance de conseguir aí os pontos em cima do Corinthians. Porque o Corinthians provavelmente, meu irmão, até os reservas do Corinthians vão estar com a cabeça na final. Então, mano de campo do Goiás e Corinthians, cara, eu vou de Goiás. Para mim, dá Goiás. Para mim, Goiás vence o Corinthians aí. Placar apertadinho. 1-0, 2-1. Eu vou de 1-0. 1-0 Goiás. Eu vou de Goiás.
1-0, porque o Corinthians provavelmente vai com o time todo reserva, não vai colocar ninguém. Ninguém que vai estar no jogo. De repente, nem a galera que vai estar no banco de reservas ali, que pode entrar, ele coloca. Então, acho eu, né? Acho eu. Corinthians está aqui na terceira colocação. Não pode ser ultrapassado pelo Fluminense, pode ser ultrapassado pelo Flamengo, mas pelo Fluminense não pode ser ultrapassado. Então, mesmo que perca, ele pode cair no máximo ali a quarta colocação, fica ali no G4 ainda. Então, depois do Corinthians recupera. O Corinthians não briga pelo título brasileiro. Vai com o time reservão mesmo, mete sub-20 e é isso mesmo. O título do Corinthians falta 90 minutos. Então, irmão, se dedicar ao título da Copa do Brasil. Então, vou de Goiás 1-0. Também no sábado, 8h30 da noite, teremos Flamengo e Atlético Mineiro aqui no Maracanã. Jogaço. Mas o Flamengo é o mesmo caso do Corinthians. O Flamengo é o mesmo caso do Corinthians. Do time titular do Flamengo só vai jogar o João Gomes, que não vai jogar a final da Copa do Brasil. Os outros, sinceramente, acho que o Dorival não vai botar também ninguém. Nem no banco de reservas. Acho que nem no banco de reservas ele bota. Vai com o time completamente ali, o segundo time. Talvez ele até coloque uns caras que vão ficar no banco. Talvez Cebolinha entre, para ir pegando mais ritmo de jogo. O Marinho, que não jogou contra a Copa do Brasil. O Marinho, botar a zaga lá, o Fabrício Bruno e o Pablo, os laterais lá, o Varela, botar o Ayrton Lucas. Talvez o Flamengo vá sim, coloque alguns desses jogadores ali. O outro volante do Flamengo está machucado, se machucou na seleção. Então, de repente, o Flamengo bota um garoto ali, também, do lado do João Gomes. Mas acredito que o Flamengo vá com o time ali reserva. Acho que nem os titulares ficarão no banco, igual mais ou menos fez contra o Cuiabá. Acho que vai mais ou menos por ali. Bom, levando-se em consideração que o Flamengo não vai com o seu time principal, vai com o time misto lá, misto de reservas e garotos. E o Atlético Mineiro vai com o seu time ali principal. Não sei se vai ter o Hulk ou não, porque o Hulk não jogou o último jogo. Cara, mas acho que dá Atlético Mineiro. Acho que dá Atlético Mineiro. Acho que o Atlético Mineiro vai jogar contra o Flamengo bem, que não é o principal. Eu acho que dá para dar Atlético Mineiro. Até porque o time do Flamengo, igual do Corinthians, está todo mundo, até o reserva, com a cabeça na final da Copa do Brasil. Para mim, 2-1 Atlético Mineiro no Flamengo, aqui no Maracanã. Para mim, dá Atlético Mineiro. Para mim, acho que Corinthians e o Flamengo perdem nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois perdem. Porque, meu irmão, não tem como. Cabeça é final a Copa do Brasil. Então, Goiás e Corinthians dá Goiás 1-0. E Flamengo e Atlético Mineiro, para mim, dá Atlético Mineiro 1-0, 2-1, por aí. Também no sábado teremos América Mineiro e Fortaleza. Jogão. Os dois aí vislumbrando, quem sabe, uma pré-Libertadores. América Mineiro com 45 pontos e Fortaleza com 41. Cara, jogão. Os últimos 5 jogos do América Mineiro, ele ganhou 3. E os últimos 5 jogos do Fortaleza, ele também ganhou 3. Só que o América Mineiro perdeu 2. E o Fortaleza não perdeu nenhum, empatou os outros 2. Então, o momento do Fortaleza é até um pouco melhor do que o do América Mineiro. Cara, bom jogo. Fortaleza com uma outra pegada, com uma outra forma de jogar. América Mineiro e Fortaleza. Para mim, dá empate. 2-2. América Mineiro e Fortaleza, para mim, 2-2. Jogão. 2-2. Ceará e Cuiabá, domingo, 4 horas da tarde. Meu irmão, jogo de faísca. Ceará está na 16ª colocação com 33 pontos e o Cuiabá é o 17º com 30.
Se o Cuiabá ganhar, o Cuiabá passa o Ceará. Ceará e Cuiabá. Jogo tenso, irmão. Tenso. Mas para mim, dá Ceará. 2-0 Ceará em cima do Cuiabá. 2-0 Vozão em cima do Cuiabá. O Ceará, nos últimos 5 jogos, não ganhou nenhum. O Cuiabá, nos últimos 5 jogos, ganhou 1. A campanha do Ceará é ruim e a do Cuiabá também. Só que a do Ceará ainda é pior. Nos últimos 5 jogos não ganhou nenhuma. Mas, para mim, da Ceará. Nos últimos 3 jogos, o Ceará empatou 2 e ganhou 1. Nos últimos 3 jogos, o Cuiabá perdeu os 3. Então, para mim, da Ceará. Para mim, o Ceará vence esse jogo contra o Cuiabá. 2-0 Ceará. Agora, quem perder aí se complica de vez. De vez. Ou o Ceará ou o Cuiabá. Se complica de vez. Porque pode ver os adversários abrirem. Tá? Então, Ceará e Cuiabá, jogão tenso. Para mim da Ceará, 2-0. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras está caminhando aí simplesmente com uma condição de só sacramentar o seu título. Independente de ganhar ou perder do São Paulo. Para mim é uma questão de tempo do Palmeiras sacramentar o título. Pode até diminuir. Hoje é de 10 pontos, pode cair para 7. Mas vou continuar com a mesma coisa. É uma questão de tempo o Palmeiras sacramentar o título. Mesmo que caia para 7 pontos. O São Paulo está na 12ª colocação com 40 pontos. Está ali numa distância talvez de 5 a 7 pontos uma pré-Libertadores. Cara, jogão. Palmeiras e São Paulo, jogão. Jogão. Mas para mim, apesar do Palmeiras não ter feito um bom jogo, o último jogo não foi bom do Palmeiras, ele acabou empatando. O São Paulo no jogo perdeu o Botafogo, né, no último minutinho. Para mim dá Palmeiras. Palmeiras 2-1, 3-2, por aí. Mas dá Palmeiras. 2-1, 3-2. Para mim, Palmeiras vence esse jogo contra o São Paulo. Também no domingo, 6 horas da tarde, Juventude e Atlético Goianiense. O Juventude já está rebaixado. O Atlético Goianiense está brigando ali, na 18ª colocação com 29 pontos. Brigando, quem sabe, para continuar na Série A. Nos últimos 5 jogos ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Mas nos últimos 3 ganhou 2 e empatou 1. Vem dando uma melhorada. E pega o Juventude. Bom, mesmo jogando em casa, para mim o Juventude perde da Atlético Goianiense. Atlético Goianiense 2-0 em cima do Juventude. Vou de Atlético Goianiense 2-0 em cima do Juventude. Por isso que eu disse, o jogo Ceará e Cuiabá, quem perder se enrola de vez. Porque para mim o Atlético Goianiense ganha e encosta. De vez. Ou até ultrapassa, né? Porque se o Cuiabá perder, o Atlético Goianiense ganha, ele vai a 32 pontos. Se o Cuiabá ganhar, vai aos 33. E o Atlético Goianiense ganhando, vai aos 32. Encosta no Ceará também. Então, é complicado esse jogo Ceará e Cuiabá. Mas Juventude e Atlético Goianiense, para mim, Atlético Goianiense 2-0. Domingo, 6 horas da tarde, Botafogo Internacional. Botafogo vem numa atuada boa aí, também querendo ali, quem sabe, uma pré-Libertadores. Nos últimos 5 jogos ganhou 4. O Internacional é o segundo colocado lá, com 57, torcendo aí por São Paulo ganhar do Palmeiras. Ele ganhando do Botafogo diminui essa pontuação. Botafogo Internacional. Cara, grande jogo. Mas para mim o Botafogo não perde em casa com o Internacional, não. O jogo é empate. Para mim tem cara de empate. 0-0, 1-1. Não é um jogo com muitos gols, não. Mas para mim vai ficar mais ou menos aí. 0-0, 1-1. Mas empate o Botafogo Internacional.
Também no domingo, 7 horas da noite, Avaí e Fluminense. O Fluminense vem numa queda, né? Nos últimos 3 jogos, 3 derrotas. Nos últimos 3 jogos, 3 derrotas. E o Avaí, que está lá na zona do rebaixamento, nos últimos 5 jogos, 4 derrotas. Cara, sei que o momento do Fluminense é ruim. É de queda. Pô, mas acho que o Fluminense não perde para o Avaí, não. Para mim, o Fluminense vence do Avaí 2-0 Fluminense, fora de casa, em cima do Avaí. Para mim, ainda levo fé no Fluminense, acho que o Fluminense vence 2-0 em cima do Avaí. Também no domingo, 7 horas da noite, Atlético Paranaense e Coritiba. Atletiba, clássico paranaense. Ah, moleque. Atlético Paranaense e Coritiba. Bom, Coritiba está ali na 15ª colocação com 34 pontos. Não entra na zona de rebaixamento se perder. Mas se ganhar, além de ganhar uma moral muito grande, porque ganhou do arquirrival, pode dar ali uma sorte de Ceará e Cuiabá empatar, ele abre mais pontos em relação ao Ceará e ao Cuiabá. Então, um jogo importantíssimo o Coritiba. E até o empate do Coritiba não vai ser tão ruim assim, não. Até o empate não vai ser tão ruim assim, não. Então, o Coritiba não fica de todo ruim empate, não. O Atlético Paranaense tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho. O Atlético Paranaense é o 6º colocado. Um jogo complicado, contra o arquirrival. Mas se não ganhar, ele pode ser ultrapassado agora pelo Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai pegar o Flamengo completamente com a cabeça na Copa do Brasil. A probabilidade do Atlético Mineiro ganhar do Flamengo é grande. Se o Atlético Mineiro ganhar, vai a 50. Se o Atlético Paranaense não ganhar, se empatar só, fica com 49. O Atlético Mineiro passa. O América Mineiro tem 45 pontos. Se o Atlético Paranaense perde o jogo, o arquirrival Coritiba, o América Mineiro ganha do Fortaleza, o América Mineiro vai para 48 pontos, fica com o mesmo número de pontos do Atlético Paranaense. Porém, vai ficar com uma vitória a mais, com 14. Também passa o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense pode cair de 6º para 8º colocado. E sai da zona de classificação da Libertadores. De repente vira só G7. Então, é complicado. O Atlético Paranaense tem que ganhar, porque senão vai se enrolar nessa sua luta para a Libertadores. Ah, mas tem a final da Libertadores. A final da Libertadores é 50% para cada lado. 50% para o Atlético Paranaense e 50% para o Flamengo. Então, irmão, tem que se garantir pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense pode amargar, vai ser feião, se não estiver na próxima Libertadores. Vai ficar feião para o Atlético Paranaense. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense só ganhou 1. Nos últimos 5, o Atlético Paranaense só ganhou 1. E o Coritiba, nos últimos 5 jogos, ganhou 3. Ou seja, nos últimos 5 jogos, a campanha do Coritiba é melhor do que a do Atlético Paranaense. Bom, jogo complicado, encardido para os dois lados, mas para mim, da Atlético Paranaense. 2-0 Furacão em cima do Coxa. Eu vou de Atlético Paranaense 2-0 em cima do Coritiba. E o último jogo, segunda-feira, 8 horas da noite, Bragantino e Santos. O Bragantino é o 13º com 38 pontos. Não vejo o Bragantino com chance de brigar nem pela pré-Libertadores. E o Santos está ali com 40 pontos. Até tem alguma chance, mas também acho muito difícil o Santos estar até na pré-Libertadores. Então, para mim, tanto o Bragantino quanto o Santos estarão ali numa Sul-Americana. Não tem perigo de cair, nem Bragantino e nem Santos, na minha opinião, e até pelos pontos. Mano de campo do Bragantino. O Bragantino vira e mexe se enrola jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Santos ganhou 2 e perdeu 3. E o Bragantino, nos últimos 5 jogos, só ganhou 1. Perdeu 2 e empatou 2. Cara, bom jogo aberto, solto. Para mim dá Santos. 2-1 Santos
em Bragança contra o Bragantino. Então tá aí a minha análise, os meus palpites e os meus resultados. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!